Boa noite, tudo bem com vocês? Marília Gabriela e hoje, excepcionalmente hoje, nós abrimos nossa agenda para receber uma pessoa super importante aqui na nossa mesa. Boa noite, Pauliane Ferreira, coach de relacionamento, educadora sexual. Olha, esse convidado já deu o que falar ontem no Instagram. Vocês só faltaram nos enlouquecer, respondendo aquela caixinha. Hoje, ó, tive que suar para poder colocar tudo lá para vocês verem cada pessoa que vocês falaram que ia estar nessa cadeira aqui. Mas vamos apresentar, né? Sem mais delongas, que já foi mais de 24 horas de suspense. Essa pessoa que nós trouxemos é figurinista, estilista, diretor da melhor festa LGBTQI APN+, de São Paulo. Agora você já sabe quem é, né? Hoje estamos recebendo Heitor Werneck, é um prazer receber você aqui. A gente sabe que foi um pouquinho complicado você chegar aqui. Agradecemos a sua paciência. E assim, sinta-se em casa. A estrela aqui é você. Pode se apresentar aí. Nossa, primeiro, obrigado pelo jeito que vocês me apresentaram. Obrigado mesmo. E segundo, a estrela é vocês e o público de vocês, né? Porque eu já fui bem cuidado desde a hora que eu saí, porque é a primeira vez que eu estava vindo para aqui, eu estava perdido e vocês me acolheram e estão me acolhendo até agora. Então, a constelação são vocês. Eu sou um planetinha, assim, o mundo é de vocês aqui. Obrigado por ter me convidado. Tomara que eu não decepcione o público de vocês, né? Tomara que eu consiga dar a resposta que eles queiram, assim, e vamos lá, vamos brincar. Vamos brincar que a gente gosta disso. Só para deixar claro, a nossa proposta, a proposta do Meigas e Abusadas é deixar o nosso convidado mais à vontade possível para que ele possa falar dele, enfim, da história de vida dele, focada também na sexualidade. Então, sinta-se à vontade para falar, expor sobre o que você quiser. O microfone. Por isso que a estrela é você, começando pelo microfone. Até virou o olho. Essa capa é maravilhosa. E vamos começar. Entre chicotes, entre roupa de couro, entre um estilista. Quem é esse Heitor Werneck? De onde veio? Como que surgiu essa ideia de ser figurinista? Ser autista nos dias atuais? Como enfrentar a sociedade que ainda não está preparada, não sabe incluir, não sabe abraçar e olha com olhares diferentes para quem tem algum tipo de espectro? A sociedade, infelizmente, ela é diferente, ela é má para todo mundo, né? Para nós que vivemos no espectro, ela é carrasca. Porque o mundo é barulhento, as pessoas andam na rua e se empurram e não pedem desculpa, as pessoas gritam, as pessoas usam música muito alta, as pessoas jogam jogos de artifício, fogos de artifício, as pessoas são falsas, as pessoas não têm empatia. Para gente que é neurodivergente e principalmente para o autista, porque tem várias neurodivergências. Você pode ser TDA, TDAH, você pode ter várias. Mas para o autista, tanto nível 1, 2 ou 3 de suporte, conviver com uma sociedade neurótica e psicótica que a falsidade, a hipocrisia é normal, é muito difícil. Então, fora os estímulos sensoriais, os estímulos psicológicos são horrorosos, horrorosos. Eu estou falando do final da tua frase, eu vou chegar no primeiro, assim, como eu vim para o mundo, né? Existe uma coisa muito triste que para a realidade autista, o autista mais velho, é muito difícil você pegar um autista de 70, 80 ou 90 anos, porque eles se matam. Porque a gente entende que não vai mudar e vai ser difícil. E como é que eu vou ficar velho? E esse estudo é novo.
Então, o suicídio no autismo é muito alto. Porque a gente não consegue. Você olha para mim, eu olho para você, eu sou igual a você, mas o meu interior não é. Eu estou sentindo barulhos, estou sentindo cheiros que você não está sentindo, estou sentindo barulhos que você não está sentindo, e eu estou tendo sensações no meu corpo que você não está tendo. Eu tenho muito mais neurônio que você, sabe? E essa sinapse que acontece aqui dentro é uma loucura para o meu corpo, sabe? E eu tenho que fazer muita terapia, muito acompanhamento para poder lidar com isso a vida inteira. Então, assim, a vida do autismo é um confronto diário nessa sociedade barulhenta, mal educada, falsa, hipócrita, mentirosa, mal cuidada, sabe? É horrível. Para qualquer pessoa com deficiência, é muito difícil viver nessa sociedade. Porque essa sociedade, para um cadeirante, para uma pessoa de baixa locomoção, para uma pessoa de baixa visão, não está. Nenhuma loja está preparada para uma pessoa de baixa visão, avisando que aquela loja tem produtos, canecas, mods. Então a pessoa de baixa visão tem que imaginar que aquilo está acontecendo. A pessoa não é todo lugar que tem o piso tátil para ela entender onde é que ela está ou não. Não é toda via que é rebaixada para ele saber que tem que parar ou não. Não é todo sinal que tem o barulho para ele escutar que é aquilo ou aquilo. Essa realidade só quem tem baixa visão sabe. A pessoa que é cadeirante, não é todo lugar que ele consegue. Quando você está andando na rua, um cadeirante andando na rua, as pessoas normais veem ele como um atropelo, como uma coisa ruim, ele está ocupando mais espaço. Quando ele vai entrar dentro do ônibus, todo mundo olha feio, porque o ônibus tem que parar, tem que mexer, tem que pôr, vai atrasar aquela pessoa neurótica, ele não pode estar acomodado. Quando você vai entrar dentro do ônibus que tem o lugar do cadeirante, você xinga ele e olha ele com mau gosto. A pessoa protética, ela tropeça, porque a rua está toda mal feita. E não é periferia não, paulista também. E para gente autista, cada um que encosta na gente é uma tortura. Então, viver com deficiência nesse país é muito difícil, porque não tem respeito. Sabe? Agora, como nasceu o Heitor? Eu tenho 57 anos. Eu nasci numa época em que não se falava do autismo. Então, eu fui falar com... Eu sou nível 2 de suporte, na verdade eu sou nível 3, mas com o meu intelecto, eu consegui migrar para o nível 2 e ter uma comunicação nível 1. Ótimo. Mas eu sou nível 2, que quando eu entro em crise eu vou para o 3. Né? A minha diferença é que eu sou verbal e sou altamente funcional e tenho uma grande dotação em todos os sentidos. Já que é para ser abusada, sou muito bem dotado. O corpo inteiro. Aí eu consegui me mascarar socialmente falando, que é uma das qualidades que o autista faz. E eu não falava até meus 7 anos de idade. Eu só gesticulava muito, que eu gesticulo até hoje. E aí começou. Eu tinha uma avó que olhou para minha cara e falava: o Heitorzinho, que é meu apelido até hoje na minha família, o Heitorzinho é especial. Vocês não entendem ele. E minha avó, para eu não ser amarrado, que eu era amarrado porque eu ficava assim o tempo inteiro, a minha avó me ensinou a fazer crochê e tricô. E minha avó começou a entender, eu tenho daltonismo. E a minha avó começou a me explicar o que são as escalas de cinza óptico, que são as cores que eu entendo, que é o cinza e o azul. E ela começou a me explicar como eu poderia ver as outras cores através dessa escala de cinza óptica. E ela começou a entender que eu fazia cálculos de cabeça. Eu contava tudo o que estava acontecendo e todas as coisas, eu sabia quantos metros tudo tinha, mas eu não sabia pôr no papel. Hoje em dia eu sei que eu tenho disgrafia e descalculia e dislexia, que anda junto com o autismo. Mas na minha época, nenhuma pedagoga sabia o que é dislexia, o que é disgrafia, o que é descalculia. Né?
E eu sempre gostei de pintar e de plantas. Então, ninguém entendia que eu não via as cores. Por conta disso, quando a minha avó morreu, eu fugi de casa e fui morar na rua. Porque eu cansei de apanhar, de ser amarrado, de ser exorcizado, de ser trancado dentro de um quarto, de ser uma vergonha, de ser um peso, de ser a criança esquisita. E nas escolas, todo mundo ficava de cara comigo, porque eu sei a tabela periódica desde os meus 8 anos de idade, mas eu não sei escrever. Até hoje eu não escrevo. Se você for pegar minha bolsa e ali dentro e ver, eu escrevo tudo torto, em verso. Isso porque eu apanhei muito com aqueles cadernos de caligrafia. Eu apanhava literalmente, né? Eu escrevia com essa mão. E meu pai queria que eu escrevesse com essa mão. Então eu era amarrado e cada vez que me viam escrevendo com essa mão, eu apanhava. Eu levava belisco. Isso me gerou trauma do meu pai e minha mãe? Não. Porque eles não entendiam. Mas eles foram perversos. Muito perversos. Eu sou uma pessoa que eu falo várias línguas, eu entendo várias coisas, mas assim, por mim. Nenhuma professora me ensinou e nem me estimulou. Eu sou diretor da maior evento, eu sou diretor artístico da Parada LGBT de São Paulo. Trabalhei na Rede Globo vários anos, fiz 18 novelas, tive uma das marcas mais famosas dos anos 90. Tudo que eu fiz na minha vida foi graças ao autismo, e graças ao autismo eu também larguei. Eu fechei a minha fábrica porque eu tinha 47 máquinas funcionando. Eu só podia trabalhar de madrugada, porque eu não aguentava aquele barulho. Eu saí de estúdios porque eu não aguento essa luz. Mas eu fiz as melhores novelas que esse país teve, que elas reprisam até hoje. Eu ganho prêmios. A pioneira foi a Vamp, né? A Vamp, mas agora está a Viagem. A Viagem também foi uma grande mudança. Caro Coroa, Que Rei Sou Eu, todas foram muito legais. Novelas marcantes. Sim. Para a vida dos nossos pais, até as nossas, porque agora está reprisando. E a gente consegue acompanhar, né? Uhum. Eu fiz Sai de Baixo, eu fiz Malu Mulher, fiz Confissões de Adolescente, eu fiz um monte de coisa. Tudo isso graças ao quando eu fui para a rua, e quando eu tenho essa coisa de ficar olhando coisas e criando pelo ar, né, que eu estou olhando para vocês, porque vocês foram carinhosos comigo, mas eu não consigo toda hora ficar olhando no olho. É ruim para mim, porque eu nunca sei se você está gostando de mim. Eu não entendo o que isso significa, esse olhar. Para mim é uma loucura. E por mais que vocês são carinhosos, me deram água com gás, que eu não bebo água normal, porque para vocês a água é insípida, incolor e inodora. Para mim ela fede, tem gosto e tem sabor. E tem textura. A água com gás tem a textura da bolinha que vai descendo. E minha avó foi morar em Cambuquira porque era um lugar que tinha água com gás para me dar. Porque era a única que eu bebia. Né? Eu acredito desculpa te interromper, mas o que a gente fez, eu acho que foi o mínimo perto do que a sociedade precisa fazer e olhar para todas as pessoas, inclusive para uma pessoa que é autista. Lá atrás, quando você, enfim, nasceu, com 7 anos, quando você apanhava, as pessoas não tinham esse olhar pro autismo. Não. E hoje fala-se pouco, mas já fala sobre. E ainda assim, as pessoas não têm esse cuidado. Não têm a empatia. Quantas vezes a gente vê no mercado uma criança que ela teve algum gatilho, que ela tá ali tentando resolver os seus sentimentos ali naquele momento, e aí tem alguém do lado julgando porque a criança tá gritando, julgando porque a criança tá nervosa, julgando porque a criança não aceita um abraço, e não tenta entender. Não, os pais não vão em busca também, os próprios pais não vão... Prefere, uma das coisas que você fala em uma das suas entrevistas é essa questão do pai ser super protetor, e não criar... não ensinar a criança a ir para o mundo. Eu tenho um caso próximo de que a mãe é muito protetora em cima do filho, e é difícil depois, né? Você sabe, e me desculpem todas as mães, me desculpem se vocês vão me cancelar depois, mas assim,
Não é uma superproteção, é um autoflagelo. A pessoa, ela é tão mal preparada para incluir que ela fica protegendo porque ela não sabe incluir. Ela própria não inclui, né? Essas mães e pais, e assim, eu odeio, e eu não gosto, eu estou falando duas palavras muito fora do meu vocabulário, o não e o odeio. Essa camiseta eu amo um autista. É como se a gente fosse um peso. Como se a gente não fosse... Eu sou tão legal que eu amo um autista. Eu não escrevo eu amo um negro, eu amo um branco, eu amo um cachorro. Por que você tem que escrever que você ama um PCD? Ou um autista? Eu tenho um filho autista. Por que você não escreve eu tenho um filho inteligente, eu tenho um filho que é lindo, eu tenho um filho que é isso? Por que você tem que pôr o autismo como se fosse um peso? Aí a gente vê que a gente é um peso. E as maiores cabeças hoje no nosso mundo são pessoas autistas. Isso também é um peso pra gente, sabe? É que, coincidentemente, algumas grandes pessoas são autistas e têm alta dotação. Agora, não é todo autista que tem alta dotação. Porque para você chegar onde você chegou, você não, pelo pouco que eu vi sobre a sua história, você não teve o incentivo, né? Você Não, foi nenhum. por você. Então, assim, isso já é vencer, porque você foi em busca, você que estava lá por você, né? Eu nunca fui estimulado. Talvez eu sou um grande produtor, mas talvez se eu tivesse estimulado, eu teria sido um grande pianista, um grande arquiteto, um grande matemático. Mas ok, eu sou um grande produtor, já passou. Eu tô aqui. Eu achei o máximo quando ele falou que com 6 anos, com o tricô lá, com crochê, ele fez a blusa pra avó. A primeira vez, acho que até sua avó ficou, né? Foi. E eu fui pro meio da moda por causa disso. Não, mas a Mariquinha, ela me chamava de Pequeno Príncipe de Toy. Ela era muito cuidadosa, carinhosa comigo. Então ela só virava e falava o tempo inteiro, ele é um artista, ele é um poeta. Vocês que não entendem como ele declama poesia. E ela sempre me valorizou de estimular, de não me sentir um peso, como as outras pessoas faziam comigo. E fazem até hoje. Porque hoje em dia existe assim, não dá para conversar com o Heitor não se comunica bem. Ou você que não está sabendo se comunicar. Eu falo, ou você que não quer comunicar e quer brigar e está me usando como muleta para tua maldade. Exatamente. Sabe? Porque é a primeira coisa hoje em dia que as pessoas falam. Antes, elas faziam bullying comigo, que eu era cheio de manias. Hoje em dia, elas falam que eu uso o autismo como muleta. Né? Você não sabe digitar, por que você está na internet? Você não sabe isso, você não sabe aquilo. Agora, se eu não soubesse me expressar, conversar, criar, eu acho que eu olho para a cara dela, eu deixo. Hoje em dia eu aprendi. Que eu falo, você está usando isso como muleta, você está tentando me agredir e fazer eu me sentir culpado. Mas isso eu aprendi na minha terapia. Se validando em cima da sua dor. Isso são várias pessoas, inclusive mães de autistas. Pessoas autistas, porque assim, a gente é tratado de uma forma muito diferente e não inclusiva, nem um pouco inclusiva, sabe? E isso machuca, porque eu faço uma terapia, hoje eu saí da terapia falando sobre isso. Eu falei, eu acabei de desligar a minha humanidade, hoje aconteceu uma coisa que eu falei, quer saber? Eu vou desligar a minha humanidade e vou potencializar o meu autismo, que o meu autismo é lindo. Quem está precisando aprender é a humanidade, não eu. A humanidade é neurótica e psicótica, eu sou autista. A sociedade tinha que aprender comigo a ser mais sincera, a ser mais honesta, a ser mais empática. Eu não preciso te abraçar para mostrar que eu tenho respeito a você. Eu tenho muito respeito a você. E a você e a ele. Eu não preciso ficar gritando, falando que eu faço união e estou criando uma fofoca, uma intriga, uma desunião, sabe? Eu não preciso falar que eu sou uma pessoa amorosa e fico criando rancores entre pessoas, sabe? O autista não faz isso. Você falou brincando comigo, o carro vai voando. Não, ele está com roda, não tem asa.
E para mim foi sério aquilo, sabe? Tem muita gente que fala, aí depois que você entendeu, mas eu falei, não, eu não tô aviando, não, eu tô no avião, eu tô no carro. E foi no automático, depois que eu leva falei, ao pé da letra, ela quis né? dizer isso, sabe? A gente é literal. Se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, e se eu não gosto, eu vou avisar, olha, eu não gosto de você por causa disso, e isso não quer dizer que eu vou levantar da cadeira. Eu não gosto de você, eu tenho direito de não gostar de você. Sim. Você também tem direito de não gostar de mim. Só que você me respeita e eu vou te respeitar. Com certeza. Você pode até não concordar, mas é necessário respeitar. E se eu não consigo entender você, o mínimo que eu tenho que fazer é ir pesquisar. A internet está aí. Nós somos seres humanos e a gente precisa evoluir todos os dias. Então a gente não tem que pagar de a síndrome da Marília Gabriela, nasci assim, eu morri assim, né? Não, isso é horrível. A gente precisa mudar, a gente tem que viver em constante mudança. Inclusive, quando falam para mim, você está usando o autismo como letra? Eu falei, não, eu uso o autismo como crescimento, porque eu sei da minha dificuldade e eu tento superá-la. E quando eu não consigo superá-la, porque há uma estrutura de comportamento dentro do meu corpo e a terapia não consegue ser aquilo, eu me adequo e tento fazer ela ser normal. Sabe? Porque eu vejo que para algumas pessoas muitas coisas são normais e para mim não é. Eu fico, por que para mim não é normal? Aí eu entendo, meu corpo sente aquele jeito. Então, como é que eu vou fazer para o meu corpo sentir aquilo de outra forma? Eu moro numa casa, naqueles apartamentos antigos que são de 2 andares só, e que tem um buraco no meio. Eu moro no primeiro andar, que é o térreo. Então eu tenho um quintal. As pessoas cozinham peixe, carne, frango. É um cheiro insuportável. É insuportável, eu vomito. Eu não consigo com aquele cheiro, eu não como isso. Então a minha casa é cheia de incenso. Por que eu vou brigar com a pessoa porque ela fez peixe? Não, né? Sabe? Eu apanhava porque tinha peixe em casa e eu vomitava. Achava que era frescura por estar vomitando. Fica até um alerta. Eu era proibido de sentar na mesa. Eu ficava sem comida. Porque ou eu comia aquilo ou eu comia aquilo. Eu fiquei já sem comer quase um mês. Aí eu aprendi, o meu desespero era tanto que eu chegava à noite na cozinha, com todo mundo dormindo, e botava a fruta dentro do forno para ver se mudava alguma coisa. Aí eu aprendi a plantar no quintal cenoura, tomates, aquilo que eu comia escondido, que aí eu não passava fome. Sabe? É até um alerta, né, para os pais terem, os responsáveis, né, os pais, enfim, para que olhem melhor para essas crianças, para que não passem por isso, né, porque eles não sabem. E muitas vezes é criado, é colocado, a criança é imperativa. Talvez não é. Procura os especialistas multidisciplinar, que talvez a criança não seja só imperativa, ela tem algum tipo de espectro e é você responsável que tem que estar ali à frente, que tem que dar esse auxílio, esse suporte, né? E, voltando à tua pergunta, que eu fui prolixo, hoje em dia não mudou, não. As crianças continuam apanhando. Ela é autista, ela vai com isso, ela é maltratada pelos coleguinhas de um monte de pessoas religiosas, de todas as religiões, amor ao próximo como a si mesmo. Essa criança é maltratada pela escola e pelos professores, sabe? Número 1. Número 2, esses pais e mães não tratam a gente como um corpo que faz sexo, como um corpo que beija, como um corpo que tem carência, como um corpo que não entende o que é amor, não entende o que é saudade. A gente não sabe o que é saudade. A gente não sabe o que é amor. O autista é literal. Então eu amei agora, a primeira vez, com 57 anos. E foi uma delícia descobrir que aquilo é o amor. E fui muito maltratado por uma pessoa psicóloga. Eu sofri um relacionamento altamente abusivo, mas eu sou muito feliz que eu amei. Hoje em dia eu sei falar o que é amor. Todo mundo falava, eu te amo. Eu falei, o que é amor? Eu não entendi o que é amor. Eu não entendi o que era saudade. Sabe? De sentir falta. Todo mundo, tô com saudade. O que é isso? Ai, que prazer em te ver. Prazer por quê? Prazer é quando você tem, que você encosta no pinto.
que é prazer? Os pais e mães tinham que educar a gente para a literalidade da vida e de sentimentos, que não é que o autista é amorfo. A gente não entende que aquele sentimento tem um nome, que aquela sensação tem um nome. Eu entendo que é fome, né? porque a barriga ronca. Sente, mas não sabe... Não sei o que é aquilo. Falar sobre, né? Eu não sei. Aí eu estou namorando uma pessoa, eu vou pegar no seio dela, porque eu pego no meu. Por que eu não posso pegar no teu? Eu tenho que ser explicado. Então os pais e as mães de autistas, em vez de ser, eu tenho um filho autista, meu filho autista e super protetora, não. Ensina. Porque imagina quando ela morrer que essa criança vai estar despreparada. Como eu tive, que eu fiquei com um predador. Fiquei com uma pessoa predadora. Eu sou roubado demais por muitas pessoas que trabalham comigo porque eu sou inocente. Se tem uma das coisas que é mais linda do autismo, você não perde a pureza nunca. A gente é puro. E tem 2 anos que eu sou feliz porque eu sou puro. Antes, para mim, eu era um burro, um babaca, um cara que todo mundo roubava, um cara que todo mundo sacaneava. Hoje em dia eu olho, não. Que bom que eu não vejo maldade nas pessoas. O problema é da pessoa que é maldosa. E a Com pureza, certeza. a gente vê, não sei se a Pauliane teve essa sensação, mas tá no seu olhar, tá na sua forma de falar, né? E assim, as pessoas que são assim são mais felizes, não é burro, não é babaca. Consegue... Não, a gente sofre muito. Sofre, mas é feliz também. Eu sou... Olha, felicidade para mim é quando você sorri. Por exemplo, você falou uma frase que eu fiquei feliz. O autismo, ele faz você ficar dentro de você. E dentro de mim é um looping eterno. Eu passo o dia inteiro, eu passo a noite inteira revivendo tudo o que aconteceu. A maioria dos autistas tem muito problema para dormir. A paz de ficar dentro de mim, que mesmo com toda essa... Por que aconteceu isso? Por que no metrô me empurraram? Por que isso? Por que aquilo? Eu tenho paz para isso. Sabe? Mas é uma tortura. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É looping. Isso é para toda criança. Para todo jovem. Hoje eu encontrei a Paloma e aí ela me falou algumas coisas tão tristes. Ela teve que tirar o filho dela da escola, porque quando ele chegava lá, ele tem 7 anos, a professora encontrava ele embaixo da cadeira, sendo chutado pelos amigos, e aí todos os dias que ela ia buscar ele falava, mãe, eu sou burro, meus amigos não gostam de mim porque eu sou burro. E aí agora, tem poucos dias, que ela conseguiu uma nova escola para poder colocar ele, e aí ele tem suporte dentro da sala de aula, e aí tá começando a ter a inclusão, e ele tá gostando de ir, porque nem para a escola mais ele queria ir. São poucas as escolas que também têm esse cuidado, né? São. Muito triste isso. E aí a gente pensa, poxa, cadê os pedagogos para pensarem sobre isso? Ou se eles só estão querendo um salário melhor? Cadê eles executando a pedagogia mesmo e ficarem preocupados com todo tipo de aprendizado? Das crianças especiais, das neurodivergentes e dos mais velhos e das crianças em geral, né? Porque eu não vejo o pedagogo lutando porque não tem faculdade numa favela. Eu vejo eles lutando pelo direito de salário deles. Eu trabalho em muitas ações sociais e muitas coisas. Tem pessoas que para virem para uma faculdade tem que pegar 3 ônibus. Não tem nenhuma faculdade popular no meio da Capadócia, que é uma das favelas que eu mais gosto de trabalhar, que é a única favela de São Paulo que tem mais de 15 mil pessoas, é a única favela que aceita LGBTs morando lá dentro. O resto, qualquer LGBT apanha ou morre dentro de uma favela. Ou ele tem que ser muito corajoso. Eu não vejo pedagogo lutando por essas escolas lá dentro. Nem professores. Mas eu vejo eles fazendo greve, que tem que fazer, é um direito. Mas até que ponto aquela pessoa faz isso? Como eu não vejo neuropsicólogos
sendo sérios no laudo do autismo. A gente está tendo uma epidemia de autistas. Aí dá laudo para um, laudo para outro, porque só quer ganhar dinheiro. Não tem responsabilidade clínica. Porque quando você recebe o laudo, você fica... Eita! O meu primeiro laudo que eu recebi, eu falei, não. Eu não sou autista. Autista para mim é aquele que não fala, aquele que fica num canto, incomunicável e só com estereotipia. Eu não sou. Isso há 15 anos atrás, a primeira vez que me falaram, você é autista. Depois de 2 em 2 anos, um laudo, eu não. Até um dia, há 4 anos atrás, que uma pessoa olhou para minha cara e falou, você está com preconceito. Aí eu falei, como assim? Porque, olha, eu sou autista, isso que você faz é de autismo, isso não sei o quê, isso que não sei o quê. Você me contou da tua infância, isso. Você é autista, sim, você está com muito preconceito. Você é autista de alta funcionalidade. E isso é muito difícil. Porque você se acha igual às pessoas e você não é igual às pessoas. Eu falei, mas como assim? Eu tenho preconceito com a saúde mental. Eu tenho preconceito com esquizofrênico, com todos os tipos, até com autismo. Né? Porque a gente é predestinado a imaginar que o autista, um esquizofrênico, um bipolar, um monte disso, é uma vergonha, é horrível. Aí quando ele falou para mim, você está sendo altamente preconceituoso com você mesmo. Vai ler. Aí ele ainda brincou comigo, falou, você ama o Anthony Hopkins, não ama? Eu amo, ele é autista. E aí, depois que eu fiz o teste, ele falou, o Anthony Hopkins é autista nível 2, igual você. E aí eu converso com o Anthony Hopkins agora pelo Instagram, muito, sabe? Legal. De coisa assim. Porque para ele é um alívio conversar com pessoas que entendem como ele é. Que tem a mesma vivência, né? O mesmo olhar. Não tá uma tortura, tá aqui, mas vir para cá foi uma tortura e grande, vocês me ajudaram, mas eu vou voltar, eu tenho mais outra coisa. Quando eu vou parar com tudo isso, eu vou tirar toda essa roupa, todas essas coisas que estão aqui, eu vou ficar pelado, que é o que eu fico, que eu tenho pavor disso daqui encostando em mim. Você não sabe o que é viver com essa coisa. Pode estar o frio que for, o jeito que for, não vai ter um cobertor em mim. Aí eu tenho que ter barulho de chuva, eu tenho que tomar remédios, tomar canabidiol, pôr o ventilador ligado, porque eu tenho um zunido na minha orelha que é insuportável, que me faz querer me bater, parar esse zunido o tempo inteiro. Eu passo de manhã à noite me segurando para não bater na minha cabeça, porque esse zunido está insuportável. A minha vivência é diferente dessa vivência de vocês, por isso que não há paz. E sabe? Como que você consegue conciliar essas suas características com o evento LGBT? Do barulho, essa bagunça, que é uma festa muito eterna. Grande. É muito muitos grande. Shows. São 5 milhões de pessoas na rua, são 18 trios elétricos, é uma poesia, é uma música que eu orquestro e eu vejo isso como uma música. E aí eu acho que eu sou eu vou orquestrando tudo aquilo. Eu uso o mundo autista para entender aquilo que está me fazendo mal e eu transformo aquilo em outra situação. Depois que acaba tudo aquilo, eu entro para minha casa, eu fico uma semana chorando, com dor no corpo, vomitando, com diarreia, mas é meu trabalho. Eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que pagar o meu tratamento. É meu jeito de trabalho. Essa é a superação do autista diário. Né? Chama-se isso de ressaca social que acontece para a gente, eles deram o nome. É isso, eu sou, para te explicar melhor, eu sou um quebra-cabeça.
Você não é um quebra-cabeça, você é uma tela. Você é uma tela. Eu sou uma tela fragmentada, que eu sei pintar. Então, eu organizo ela, mas ela pode se desmontar, né? Essa é a minha diferença. A minha obrigação de ter que pagar a conta, pagar coisas, é a mesma que a tua. Então, o autista tem essa consciência de superação, sabe? A gente supera o tempo inteiro, a gente tem que fazer. Mas isso porque o lugar que eu trabalho, a Associação da Parada LGBT, eles, quando eu chego, eles abaixam a luz, eles abaixam a voz, eles já sabem quando eu estou com estereotipia, eles já sabem, eles me protegem, me incluem, porque o resultado final é, há 7 anos que eu sou diretor-geral, há 7 anos a gente está no Guinness e ganhando prêmio. Eles reconhecem o meu valor como produtor e como autista. É isso que a sociedade tem que... Por isso que eu consigo superar, porque aquilo é meu trabalho e é feito de uma forma muito séria, né? Mesmo me machucando. E eu tenho uma equipe que me dá o suporte. Eu tenho 3 pessoas do lado que sabem que se eu entrar naquele barulho, naquela hora, eu vou ficar mais nervoso, então eles fazem por mim. Eles me respaldam. Eu tenho direto ali na hora 3 funcionários que já trabalham comigo há 18 anos e que me conhecem pelo meu olhar, pelo meio, pelo o que eu vou fazer, o que aconteceu. Se alguém está levantando voz para mim, eles entram no meio. Eu tenho suporte. É por isso que nós precisamos de suporte. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. E não é uma vergonha aceitar isso. Mas a sociedade põe como vergonha. Não é uma vergonha, porque você precisa disso para desempenhar o seu trabalho. O seu trabalho, ele é lindo. Obrigado. E para que as pessoas vejam o seu trabalho, você precisa desse suporte. Para que outras pessoas, autistas, seja PCD, a sociedade precisa entender que todos precisam desse suporte. Porque eu até comentei isso hoje com uma vizinha. Às vezes, é burro. Não é burro. Você ainda não encontrou... jeito para que seu filho desenvolva alguma atividade que faça ele bem. É isso. E assim, é burro porque não leu, porque não faz conta? E se ele for um ótimo cozinheiro? Einstein não escreveu até o final da vida, mas fez contas. Van Gogh não conversava, fez quadros, sabe? Shakespeare não escutava. Fez as melhores músicas. Google Maps. Como que é o nome da menina? Da menina que... É um menino, né? É um menino. É um menino que fez o aplicativo Google Maps. Eu esqueci o nome dele. Ele é um autista não verbal, nível 3, então, e fez o Google Maps do mundo inteiro. Dentro de casa, sem conhecer nada. Sem sair nada. A gente tem vários. Tem uma mulher que se tornou uma grande veterinária, e não escreveu, não pagou em faculdade. Os adultos, a pessoa que está cuidando daquele jovem, daquela criança, precisa ter esse olhar. Ele não é burro. Principal, as pessoas entenderem que a criança sendo atípica, esse gênese é do pai e da mãe. É que a gente encontra pais e mães tentando arrumar uma explicação para falar sobre o espectro do filho, mas que não procuram. Ou, na verdade, estranham o comportamento da criança, mas não vai em busca para poder entender o que é. E não entenda isso que ela falou, né? É genético. O autismo é genético. Ele pura geração. O meu caso, eu sou um dos poucos casos de mutação do gene. Eu sou um dos pouquíssimos, assim. Na minha família tem outros tipos mas o autismo... Meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau. Então, eu tive uma mutação genética. Eu sou o primeiro, mas o meu filho vai ser. Eu vou fazer uma pergunta e se você quiser responder, pode. E também não quiser, tudo bem. Você disse que você amou pela primeira vez agora, aos 57 anos. Uma das coisas, e é o que a gente quer trazer para o podcast desde que a gente começou, porque, como a Polly falou, nossa primeira convidada foi uma mãe atípica. Tá. E aí, como que é para o autista desenvolver a sexualidade? Porque assim, a gente briga muito que essa educação tem que vir de casa. Mas se o pai, a mãe, trata você como
qualquer coisa, como que ela vai ter esse olhar para explicar para a criança essa questão da Mais sexualidade? cuidadosa. Ó, vamos lá, vamos ser meigo e abusado. Eita. Cadê o chicote, Rogério? Delícia. Eu aprendi que meu corpo me dava prazer desde criança. Era tanto castigo, era tanta coisa, e eu aprendi que meu corpo era um prazer. Então, quando eu era criança, uma das secretárias da minha família, à noite, como eu não dormia, e não dava remédio, não adiantava chá de camomila, isso, aquilo, ela sentava e me obrigava a fazer sexo oral nela a noite inteira. Eu tinha 8 anos de idade, isso aconteceu até meus 11 anos. Depois, quando eu ia na escola com 11 anos, 10 para 11 anos, no fliperama, um homem ficou pegando no meu pinto, me tirou para fora e chupou e me dava ficha. Eu achei muito legal. Eu tinha um monte de ficha e jogava de fliperama. Então eu era abusado por uma mulher e por um homem, e os dois eram muito gostosos, sabe? O sexo para mim ficou uma coisa de prazer. E eu fui entendendo que meu corpo era prazer, ou minha língua dava prazer, ou meu pinto, ou minha mão, ou minha bunda, ou meu olhar, a minha pessoa. Tinha pessoas que ficavam do meu lado e ficavam se masturbando perto de mim e pediam para eu ficar pelado. E eu achava que tudo bem. Eu fui entender que eu estava sendo abusado com infância hoje em dia. Mas eu não levei isso como um trauma. Sacou? Então, eu fiquei um safado. Desculpa. Eu fiquei um safado, que eu gosto de vagina, eu gosto de pinto, eu gosto de tudo. Eu acho tudo gostoso. Sabe? E aí eu comecei a fazer muito sexo, porque eu sempre estou nervoso, mas eu descobri que se eu movimentar meu pinto de uma forma, se eu pôr meu dedo de uma forma no corpo de outra pessoa, aquilo vai ser gostoso. E vai parar. Toda a tortura que está acontecendo, eu vou ter uma sensação no meu corpo gostosa. E aí eu comecei a ficar uma pessoa que ama sexo, porque é prazeroso. E é uma forma do seu corpo relaxar e sair dessa bagunça do dia a dia. E aí eu descobri que as pessoas podem ter mau hálito, porque elas comeram carne, peixe, usaram droga, beberam, fumaram. Aí eu não beijo na boca. Mas de seu namorado você beija? Porque hálito, conexão. Ah, tá. Ele não tem mau cheiro. Entendi. Não tinha mau cheiro. Eu não namoro mais. Ah, desculpa. Essa pessoa foi abusiva comigo. Ele aproveitou das minhas fraquezas e aproveitou da minha entrega e foi bem abusivo, foi bem triste, foi bem chato. Mas foi muito legal durante 1 ano e meio. 1 ano. Meio virou um monstro. Era uma relação narcísica, aproveitando da minha entrega e da minha inocência. Mas mesmo assim, foi bom, eu aprendi o que era amor. Sabe? O problema é da pessoa, aquilo diz sobre a pessoa, não diz sobre mim. Com certeza. Sabe? Eu tô feliz, eu amei. Eu sempre quis amar. Ah, que maravilha, minha avó me falavam coisas sobre o amor e eu nunca tinha entendido o amor. E aí agora eu entendo, eu sei que amor é bom. Você vê a sua inocência e como você é mesmo, porque assim, mesmo, você falou, meus pais foram malvados, foram maléficos, mas você não vê essa maldade porque você entende que eles sabiam, aliás, eles não sabiam cuidar e tratar ali de você. Aí você fala do abuso, mas você vê como uma coisa boa porque você descobriu o seu corpo, você descobriu o sexo e foi uma forma de você relaxar. E agora você falando dessa pessoa que mesmo ela tendo sido um monstro, você vê a parte boa. Então, assim, você sempre vê a luz nas pessoas, né? Independente do que ela seja. Eu consigo ver o que eu entendo. O que eu não entendo, eu não vejo.
E isso que é o que os pais e mães têm que educar uma criança. Porque o despreparo para as coisas que são ruins é muito, sabe, a gente não vê, não entra na minha cabeça uma pessoa chegar perto de você para fazer mal, para estuprar. Não entra na minha cabeça isso. Não vai entrar nunca, saca? E aí eu vejo que aquela pessoa queria brincar comigo. E tudo bem, eu sou um toy, sou um brinquedo, pode brincar. Sabe? Gostaríamos de saber também sobre o evento que você faz mensalmente, que é o Projeto Luxúria. Se você pode falar um pouquinho sobre ele. Projeto Luxúria é uma festa de fetiche que eu faço há 18 anos, o Projeto Luxúria, 16, desculpa. Eu faço coisas de fetiche que é meu universo, que a gente vai de novo para a rua, eu faço tudo que me significa. Na rua eu fui criado por punks, fui criado por uma geração punk, ali eu aprendi a usar roupas de couro, roupas apertadas, porque eu gostava de ficar pelado, e eles falavam, mas não pode ficar pelado, não pode ficar pelado. Então eles botavam corcelê, roupas de vinil, roupas de plástico, tudo justo para não incomodar meu corpo. Tudo para não ficar com estereotipia, tudo ficar calmo. E aí eu fui vivendo o universo fetichista sem saber o que era fetiche. E aí a minha primeira, quando eu me vi como gente tendo que obrigar, como eu fazia roupas, fazia tricô, eu fiz roupa, e com 17 anos ela foi muito famosa e foi para a Rede Globo, logo de cara. E o que foi para ali? Era o meu universo, roupa de plástico, roupa de corcelê, roupa de fetiche. E aí, quando eu fechei a loja, uma amiga minha falou, Heitor, você vai ganhar dinheiro com o quê? Você tem que continuar trabalhando. Olha a roupa que você faz, olha a educação que você tem com o sexo, que eu sempre fui muito preocupado com a sexualidade, porque eu sou um ser sexual. Eu não sou um anjo azul, que todo mundo fala, o autista é um anjo azul. Não, eu sou um ser sexual e bem sexual. E aí ele falou, faz uma festa de fetiche, né? Porque eu sempre usei o fetiche como educação sexual. Então, você tem um marido que te bate, eu chegava perto das pessoas e falei, moço, e aquela pessoa não se separa daquele marido que bate nela. Falava, você já percebeu que você pode ter prazer em apanhar? Em vez de você fazer isso na frente das crianças e tudo mais, por que vocês não fazem isso na cama? Amarra ela. Ela vai gostar. Então eu sempre eduquei fetiche para as pessoas sem saber que isso tem um nome, né? Falei, você fica olhando para o meu pé demais, por que você não lambe o meu pé? Sabe? Olha, você olha para aquela pessoa e chama ela de cadela, será que você não gosta de pessoas que se vestem de cachorro? Sabe? Eu sem querer, eu vivia no universo de fetiche sem saber que isso tinha nome. Sacou? E aí, quando o fetiche aconteceu, foi nos anos 90, a escola de divinos, em que eu estava desesperado, que todos meus amigos estavam morrendo de HIV. E aí eu falei, gente, não transa, usa camisinha, é látex, é legal, olha o cheiro. Gente, não transa, lambe ela inteira, se lambe, ponha coisas no teu pinto, faça isso, faça aquilo. Eu comecei a usar o luxúria como uma educação sexual. E aí, o fetiche é terapêutico. Sacou? O luxúria se tornou uma terapia. Só que hoje em dia, eu estou vendo que ele virou uma forma de ganhar dinheiro. Então, todo mundo é fetichista, tem um monte... E eu acho ótimo. Porque tem economia criativa, tem um monte de coisas, tem filmes, tem um monte de coisa e tem mais mistérios que a gente precisa falar sobre isso. Mas ele está com uma fábrica de egos. E não é para ser ego. É uma coisa muito séria, porque se eu estou falando que eu estou fazendo fetiche com a minha esposa, e eu gosto de sufocar ela, ela gosta de ser sufocada, eu tenho que ter estudo suficiente para ela não morrer sufocada. Se eu estou falando que eu gosto de bater numa pessoa, eu tenho que ver até que ponto que eu faço isso saudavelmente ou se eu sou um perverso mental.
Até que ponto eu vou? Até que ponto é um fetiche ou uma parafilia? É uma linha bem tênue, sabe? E dentro do luxúria, dentro desse universo, eu consigo identificar muito forte. Eu vivo no universo de egos e fantasias. Eu vivo com políticos, artistas, prostitutos, né? Eu vivo com uma sociedade que é perversa mental. Só que ela não se esconde, ela não usa máscara. E, ao mesmo tempo, eu tenho luxúria em que as pessoas usam máscara E são reais. e são reais. Olha que loucura. E como que funciona essa festa? Como que as pessoas podem participar desse evento? O Projeto Luxúria está no site, né? Tem o site dele, Projeto Luxúria, tem o Instagram. Você manda o nome na lista, vai ter uma hostess que vai avaliar o jeito que você está vestido. Quanto mais bem vestido e no tempo da festa é menor. E a festa, ela é aberta a todo mundo, mas não é todo mundo. Eu falo que eu tenho ali... Eu sou muito mitológico, tá? Eu tenho aqueles 2 cachorros de Áries, Demos e Phobos. Parece que eu tenho uma proteção espiritual, só entra boas pessoas na festa, gente ruim não entra. Aquilo é uma maravilha, é uma maravilha, é um delírio. Não é para todo mundo, porque é um lugar de autoencontro interior, sabe? Não é terapia, mas é terapêutico. É luxúria terapia. Luxúria terapia que a gente chama. Quem frequenta chama. Aquilo é lindo, é um universo fantástico, idílico, tranquilo, que não tem é a destruição do ego. Acho que Reich é amar, porque lá ninguém é ninguém. Ali é o id funcionando, sabe? É o prazer mais puro. E é bonito, é poético mesmo. Se vocês forem na festa, você vai falar, não viajou não, você está falando certo. E outra coisa, não tem droga, não tem bebida, porque eu não aceito, não pode ter de jeito nenhum. Então vende bebida, mas ninguém fica bêbado, porque não é um lugar que você pode praticar shibari, spanking, qualquer coisa bêbado. Então ninguém fica, é sério, sabe? É sério, todo mundo que está lá tem uma responsabilidade. Aquilo é baseado em uma noção segura e consensual. Lógico que tem sempre pessoas parafílicas. É uma sociedade neurótica, mas é muito pouca mesmo. É bem bacana. É isso que nós já trouxemos aqui outras pessoas falando sobre fetiche, e aí é o que a gente vê. A sociedade fala tanto sobre fetiche e elas colocam uma explicação que não existe. Ah, não tem regra, eu vou lá, vou bater, eu vou lá e gosto. E não é assim. Só tem regra. São pessoas que têm muito mais regras, onde você não pode beber, onde você tem que estar consciente do que você vai fazer e do que você vai receber. Você tem que estar ali, tem que ter uma palavra de segurança. Você tem que estar em comum acordo com quem vai fazer a prática com você. Então, é algo muito mais respeitoso do que o pessoal fala por aí, fantasia. Então, antes, pessoal, vocês que têm dúvida, querem conhecer o fetichismo, saber e se aprofundar no assunto. Estude primeiro, né? Estude, procure informações, a internet está aí para isso, para a gente procurar mais informação, para a gente poder ter a certeza do que a gente está falando, né? A gente tem um problema muito grande, que a nossa sociedade é doente. E depois do Covid, ela ficou mais doente ainda. Que as máscaras, né? As pessoas puseram máscara e aí, né? Elas esqueceram, ficaram trancadas 4 anos dentro do universo delas e elas esqueceram como é a convivência e tudo mais. A saúde sexual é muito importante. E as pessoas acham que sexo é copular. Não é. O sexo é um respeito ao corpo, ao seu e ao do próximo, né? Eu escuto muitos psicólogos falam que o fetichista está errado, né? Porque aquela visão freudiana no começo, toda errada, tarará, tarará. Eu convivi, isso que eu falei, eu convivi 1 ano com péssimas pessoas que não exercitam a profissão, que é uma pena. O sexo é libertador. O sexo é inteligente, né? Você, para conviver com outra pessoa, tem que ter um respeito. Para você entrar dentro do corpo dela e aquela pessoa entrar dentro do teu corpo,
tem que ser uma energia muito bacana. Copular é legal, gozar é legal? É. Dá um prazer momentâneo. Fazer um sexo bem feito, você não esquece. É lindo. É que nem uma batata frita bem frita. Você sempre vai querer comer a outra igual, sabe? É um chocolate bem gostoso, sabe? E se você encontra um parceiro ou uma parceira que execute isso, se você faz isso, mesmo quando com troca de casais, mas com respeito ao teu corpo e respeito da outra pessoa, você vai dar boas lembranças para você e para outra pessoa. E a gente é feito de lembranças. Prova é que está todo mundo traumatizado, de lembranças ruins. Então é só mudar o foco. E é no sexo. Porque sexo é amizade, né? Eu tá aqui. Vida. É um ato sexual. Aproveitando que você entrou nessa questão, todos os nossos convidados a gente faz uma pergunta. Uhum. O que é a sexualidade para você? O que é? A sexualidade para você. É a forma mais mágica de mostrar o que eu sou. É onde eu mostro que eu sou altamente cuidadoso com você. Eu quero que você tenha os teus melhores momentos de prazer comigo. A sexualidade sou eu em ação. Sabe? É onde eu mostro que eu estou preocupado com você, comigo e com nós. Sabe? Sim. Eu não tô ali querendo que você goze o que eu gozo, eu quero que a gente goze. Curta aquele momento, aquele instante ali, que aquilo seja prazeroso, não só ali naqueles minutos, mas que você chegue em casa depois e fique respirando fundo, pensando e vendo cada detalhe. Não respirando por ter gozado, respirando o momento, né? O momento. E que eu saiba que a pessoa que estava comigo do outro lado estava na mesma coisa. Eu falei, uau, uau. Infelizmente mesmo. Vamos ter que fazer parte 2. Obrigado. Porque tem muito assunto pra gente poder conversar com você. Tem muito assunto para poder ser abordado. E 1 hora é muito, mas Já muito passou uma pouco hora? já. passou. É muito pouquinho tempo. A gente começou a conversar e a gente nem viu a hora passar. Não. A gente quer agradecer a sua presença. Muito obrigada Eu tô por feliz. ter disponibilizado esse seu tempo. Eu sei que daqui a pouco você já tem uma live, então a gente tem que correr, mas muito obrigada mesmo pela sua dedicação ao seu trabalho e a toda a humanidade, porque você trabalha para a humanidade. Eu trabalho para o mundo. A minha avó falava que eu era um pequeno príncipe. A minha tia me chama assim. Eu tive 3 mães postiças que falavam, você é um pequeno príncipe, você tem que entender o mundo mesmo. Eu agradeço a vocês demais. Obrigado por ter me acolhido, obrigado de coisa. Eu quis, no meio do caminho, eu falei, deixa eu ir embora, a gente vai outro dia, porque eu fiquei ansioso. Eu estou sobrecarregado de trabalhos, de coisa, é um momento bem, né? Parada é daqui a 2 semanas. Convido todos a estar. A parada é um evento LGBT, mas não é um evento, é para hétero, é para todo mundo. A parada é um momento de ocupação de espaço público, o único do Brasil, porque até o carnaval é pago, a parada não é paga. Para você estar na rua dançando e vendo os seus iguais, que durante o dia muitas pessoas não enxergam a travesti, a lésbica, o gay da periferia, as pessoas que não podem mostrar sexualidade. A parada é uma exaltação, né? E política. Então eu vou aceitar vir de novo pra gente conversar, vou vir mais calma, a gente combina outra coisa. Vamos marcar um dia que, assim, depois da parada, você vai precisar descansar, ter um respiro depois dessa bagunça toda, né, que deve estar a sua rotina, a sua vida, e aí a gente quer, assim, a gente marca um horário mais tranquilo, que você possa vir, né, mais tranquilo. Que não seja um horário de pico. Não. Por favor. Que a Sé, a gente Mas, sabe assim, que horário de foi pico um a Sé é prazer. terrível. Agora, prazer foi meu. Ter Agora eu te queria pedir uma conhecido. coisa. Por favor, eu falo isso em todas as que eu faço. Eu cuido muito de pessoas em situação de rua, porque eu morei na rua. E a rua me acolheu mais do que a minha casa. E eu tive muita sorte de ter travestis e gays que me cuidaram e me tiraram de toda aquela coisa. Porque a rua é completamente contrário. Você imagina um menino branco de olho verde. Eu fui várias vezes, quase que fui ser vendido por causa de órgão, para ser escravo sexual, e nunca me deixaram. Então eu fui muito bem acolhido na rua.
Então, quando você estiver na rua, se vocês puderem dar um copo d'água para a pessoa que está ali, não existe bebedouros na rua de São Paulo. Quando você está na rua, você morre de sede. Então, se você puder andar na rua e olhar quem está do teu lado, às vezes você tem um cego, às vezes você tem uma pessoa que não está cadeirante, às vezes tem uma senhora que está precisando atravessar a rua, sabe? Às vezes você bateu numa pessoa, pede a desculpa, aquela pessoa pode estar num dia ruim, ela pode ser autista, sabe? Não precisa encostar nela. Dá um copo d'água, dá uma bala para alguém. Se você é mulher e vê uma mulher em rua, dá um mods, as mulheres de rua morrem de infecção urinária generalizada, por isso que tem poucas mulheres de rua. Tem mais homens, porque a mulher em situação de rua e de calçada morre em menos de 7 meses, porque a infecção urinária sobe e ela morre da septicemia. Isso não é computado, né? É só o morador de rua, ele não tem gênero. E vocês podem reparar que tem poucas mulheres. E ela não pode entrar em lugar de posto de saúde tomar banho, porque ela é fedida. O homem pode, mas a mulher não pode. Uma enfermeira chama uma mulher de rua de fedida. Então, a gente está falando de sexualidade. Amem o próximo. E amem o corpo das pessoas e amem o teu próximo. É isso, por favor, para a gente mudar. Olhe o próximo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem mais uma gravação. Semana que vem vai estar ao vivo. Obrigada a vocês que estão aí, que curte, comenta, compartilha. Sem vocês, não estaríamos aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui é para poder levar a melhor informação da melhor forma para a sua casa. Obrigada, Heitor, por ter vindo até aqui. E, assim, você é um ser de luz mesmo, porque mesmo com autismo, todo esse trabalho, olha a preocupação que você tem. Então, assim, foi um prazer te conhecer, foi um prazer recebê-lo aqui e vamos marcar a próxima. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente.